melhor essa conturbada vida política do Paraguai. Eu acho que a apresentação do Eduardo Solari, a primeira canção que fala sobre a guerra do Paraguai, é fundamental para entender o país. Acho que ali se tem um marco, uma devastação étnica, uma devastação de trajetória econômica, e que com certeza dá para, a partir dali, se começar a compreender o Paraguai. Um outro marco decisivo para a história de instabilidade se deu com a chegada da ditadura de Alfredo Stroessner. Ali se constituiu a construção de uma pirâmide de poder baseada na figura do ditador, do caudilho Stroessner, do exército e do Partido Colorado. Aquelas velhas elites que estavam no poder durante a ditadura permanecem lá até hoje. Temos até mesmo o neto do Alfredo Stroessner como um dos senadores. Um sujeito, Lino Oviedo, que tentou por 2 vezes o golpe militar, também é senador e a principal liderança de um partido no Paraguai. Um partido que tem representatividade, tem senadores, e esse sujeito está lá. Então, a partir disso aí, a gente se vê uma manutenção de uma estrutura autoritária que começou em 1954. Então, eu vou direto para a apresentação, sem delongas. A primeira parte da apresentação, ela se dá com a chegada de Alfredo Stroessner. Eu dividi a apresentação em 3 partes. A chegada de Alfredo Stroessner ao poder e o domínio da tríade Exército, Caudilho e Partido Colorado, e o seu legado nefasto para a política paraguaia. O segundo ponto que eu vou tocar é a democratização e a manutenção das antigas estruturas de poder. Como eu já havia falado antes, muitos daqueles personagens do autoritarismo ainda estão impunes no parlamento paraguaio. Na política, na vida pública, na economia. O vídeo também mostrado anteriormente, ele mostra muito disso. A imprensa tem toda uma estrutura dominada pelas antigas elites. E o terceiro ponto da apresentação, a chegada da esquerda, a ruptura de 61 anos ininterruptos de poder do Partido Colorado, a caminhada de Lugo até a presidência, o seu governo, as causas da queda. Então, partindo da Guerra do Paraguai, que ela terminou em 1970, ali se construiu um novo país, e com certeza um país pior. No final do século XIX surgiram os 2 grandes partidos que dominaram por mais de 100 anos o cenário político local: o Partido Liberal e o Partido Colorado. O Partido Colorado governou de 1887 a 1904, o Partido Liberal governou de 1904 a 1936. Em termos ideológicos, a gente pode dizer que não existe muita diferença entre o Partido Colorado e o Partido Liberal nesses primeiros, Colorado e o Partido Liberal nesse primeiro momento. O Partido Colorado ele tinha uma identificação mais forte com as elites agrárias e o Partido Liberal com as elites urbanas. Nenhum dos dois tinha um apoio ao proletário, aos trabalhadores. Então, num segundo momento, o Partido Colorado ele acabou incorporando valores nacionalistas, acabou ideologicamente se valendo dos personagens históricos como Solano Lopes, Carlos Lopes, personagens históricos da Guerra do Paraguai. Então essas figuras, heróis de guerra, foram instrumentalizados como parte da estrutura do partido para tentar conseguir também um apoio das massas. E isso, o Partido Colorado até conseguiu um certo sucesso. Os 2 partidos representavam uma ordem oligárquica semi-competitiva.
em que a definição de quem ascenderia ao poder nunca se dava de maneira pacífica. Entre 1869 e 1904, o Paraguai teve 14 presidentes. Caso seja ampliado o período histórico, de 1870 até a chegada de Stroessner em 1954, a tendência de volatilidade no poder fica ainda mais evidente. Neste espaço temporal, o país foi governado por 44 presidentes. Então veja, em 84 anos, o país foi governado por 44 presidentes, uma média de 2 presidentes por ano. Isso é a imagem mais clara de instabilidade na política do país. A série contínua de regimes despóticos inviabilizou a formação de instituições democráticas, tais como partidos políticos com liberdade de ação. A criação de movimentos sociais independentes, como sindicatos e associações, bem como a liberdade de imprensa e a ação dos intelectuais, foram extremamente limitadas pela ação dos grupos que dirigiam o país. Então, em 54 tem a chegada de Stroessner. Stroessner, ele não tem como dissociar ele da conjuntura geopolítica internacional do período pós-guerra. Teve um peso decisivo a influência dos Estados Unidos no Paraguai. E o Paraguai, nesse sentido, seria uma espécie de laboratório para aquelas ditaduras que viriam a acontecer em Brasil, Uruguai e Argentina. Uma perseguição tremenda aos partidos de esquerda e sobretudo, a tentativa de impedir o crescimento das ideias comunistas. E um outro pilar de sustentação, sem dúvida, o Brasil também teve uma influência na ditadura do Stroessner, não dá para tirar a nossa culpa, né? O Brasil ele queria tirar a influência que a Argentina tinha no Paraguai desde 1904, quando o Partido Liberal chegou ao poder. Então, o Partido Colorado tinha uma afinidade maior com o Brasil e o Partido Liberal com a Argentina. Então, a tríade de sustentação do poder stronista se dá através do Partido Colorado, o caudilho e as Forças Armadas. Do partido, estendeu os braços do Estado pelo país, através das suas sedes locais. Cada sede local do Partido Colorado era uma espécie de microprefeitura, se é que se pode dizer dessa forma. Lá ocorriam as políticas ditas sociais, entre aspas. Acho que para o governo Stroessner esse termo nem pode ser usado, mas a verdade é que no partido existia um espaço em que existiam médicos, existiam uma espécie de assistencialismo promovido pelo governo, aqueles agricultores que precisavam de terras buscavam negociar terras no partido, aquele desempregado procurava emprego no partido. Então, extraindo o partido, não existia sociedade. A sociedade era baseada no Partido Colorado, através da sua estrutura patrimonialista. Do caudilho vinha a imagem de homem forte e líder carismático. Alfredo Stroessner lutou na Guerra do Chaco, na década de 30, envolvendo Paraguai e Bolívia. Então, ali se constituiu a figura de um líder forte. E o terceiro pilar eram as Forças Armadas, que vinha o aparelho repressivo do Estado. Dava estabilidade através das forças de coerção. Os altos índices de vulnerabilidade social em que o povo paraguaio se encontrava foi um dos fatores que garantiu o relativo sucesso de Stroessner no que se refere à aprovação popular, baseando o seu governo em políticas de caráter populista e assistencialista, inéditas na história do Paraguai. Antes do Stroessner, não se pode pensar em qualquer presença de Estado. Não existiam políticas públicas em termos de saúde, educação e até mesmo reforma agrária. Não que com o Stroessner isso tenha existido. O que acontece? Stroessner fazia com que a estrutura do partido incorporasse em alguma dessas políticas. Então, para você fazer parte
dessas políticas você tinha que fazer parte do partido. Aí que muitos dos paraguaios